tarde, gente boa. Globo Esporte chegando em clima de Libertadores da América. Flamengo passou pelo Estudiantes, está classificado para a próxima fase da Libertadores, graças a esse cara aqui. Mais uma vez. Pedro entra em campo. Jogo de número 429 da carreira. Será que não vira rotina, hein? Não cansa isso, não? Não baixa a motivação do cara? Não! A concentração é a mesma de sempre. De quem aprendeu que ser centroavante é ser paciente. De quem sabe que vai correr e nem sempre alcançar, que vai pedir e nem sempre receber. Mas vai persistir, vai ajustar, porque se o foco tá lá em cima, sempre aparece uma chance. Soltou o Pedro, atenção, gol tá aberto, bateu, é gol! Gol! Do centroavante esperto que acredita, ele tá cheirando a gol. Pedro comemora o gol de número 200 da carreira, 18 só nesse ano e ainda estamos em maio. Foi o bastante para ir à Copa? Não foi. Mas é o bastante para fazer o Maraca sorrir. E ele sabe que isso é coisa pra caramba. Se é, e quase saiu o gol 201. Ia ser bonito, um movimento acrobático. Quer ver? Cara, olha o que ele fez. Diria Galvão Bueno. Aí, pegou bonito, isso é o quê? Isso é uma bicicleta, é um voleio, é um bicileio. O Pedro tá jogando muito, tá metendo gol, mas, como falamos, não vai para a Copa, né? Ele falou sobre essa ausência aí na lista do Ancelotti. Tudo que acontece na minha vida eu tento tirar o lado bom. É claro que eu estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu, também fez parte de todo o ciclo. Eu, infelizmente, eu tive uma lesão quando eu ia ser chamado, isso dificultou também não poder ir na seleção. Mas fiz minha parte, tô mantendo um bom futebol, graças a Deus. Agora é desejar sorte para todos que vão estar na torcida como mais um brasileiro. Isso aí, resiliência, né? Quem foi convocado para a Copa é o Léo Pereira. Ele se firmou, né, gente? Como uma das referências absolutas nesse elenco aí do Flamengo. Um carioca, um paulista, um mineiro e um paranaense. O único dos 4 rubro-negros convocados para a Copa que foi titular ontem. O assunto hoje é ele. Queria saber o que você achou da convocação do Léo Pereira. Eu acho que foi merecido ele ter ido para a Copa. Ele vem numa constante evolução no Flamengo. Esse ano realmente eu acho que ele mereceu. Eu acho que sim. Nosso Carolino vai arrasar lá. O anúncio veio na segunda. Léo Pereira, Flamengo. E 2 dias depois, estava ele em campo. Eu fico muito feliz, um momento extraordinário da minha vida, com certeza. Grato ao clube, aos meus companheiros que estão no dia a dia e se não fosse eles eu não estaria aqui, né? Mas tem que desligar, cara, você tem que pensar no jogo. Afinal, era jogo pesado. Noite de Libertadores contra o Estudiantes. Uma partida intensa, mas sem muito brilho dos ataques. Léo Pereira foi o primeiro jogador do Flamengo a chutar uma bola no gol. Depois do intervalo, ele cobrou outra falta. Passou perto. Passa a esquerda do gol, unindo com perigo. O gol do jogo foi de Pedro, aos 19 do segundo tempo. Léo foi ali, pro Montinho, comemorar. Ontem, Léo Pereira completou 305 jogos pelo clube. É a 7ª temporada dele no Flamengo. E nesse período, o zagueiro passou por altos e baixos. O senhor já criticou alguma vez o Léo Pereira? Sim, sim, com certeza. Mas hoje eu tenho que dar braço a torcer, né? Como que era antes? Léo Pereira. Peço perdão, Carolino, é isso que eu tenho a dizer. Outros tempos, né? Hoje em dia, o zagueiro se tornou um dos líderes do elenco. Terminou a partida ontem como capitão depois da saída de Bruno Henrique. A fase tá muito boa, tá espetacular. Quando eu erro, dá certo. Antigamente eu errava, dava ruim já, né? Aí tá bom, tem que brincar com a situação. A tendência é que Léo Pereira jogue mais 2 partidas pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. No sábado, contra o Palmeiras, aqui no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira, contra o Cusco, pela Libertadores, também aqui no estádio. Depois, ele segue o sonho de disputar a primeira Copa da carreira. Já falei pro Mister que eu sou fominha, gosto de jogar todos os jogos.
É claro que é escolha dele me colocar ou não, mas que eu puder agregar para o time, claro, se estiver bem fisicamente, eu vou jogar os 2 jogos, tentar, né? E só para agregar, tamo aí. 7 anos de Flamengo, Léo Pereira evoluiu muito no campo. Teve uma mudança também significativa na aparência, né? Olha lá, chegou desse jeito, hoje tá assim. Tá melhor? Eu acho que tá. Pra você. Evoluiu também. Tá bonito, Léo Pereira. Flamengo classificado na Libertadores, mas agora vira a chave. Brasileirão. Porque sábado tem simplesmente Flamengo e Palmeiras. É o líder contra o vice-líder. Palmeiras que não tá muito bem, não. O jogo contra o Cerro Porteño do Paraguai tinha tudo para ser mais uma noite de festa palmeirense. Afinal, eram 5 anos de invencibilidade em casa na Libertadores. Achinho conhecido do futebol carioca que não quis nem saber. Domingues fez o cruzamento pro Verratti! Pablo Verratti, o artilheiro do Brasil no ano passado pelo Vasco, resolveu a parada pro Cerro. O primeiro dele contra o Palmeiras. Eu sabia que o Palmeiras, quando eu estava no Vasco, eu não conseguia fazer gol. Sempre foi difícil para nós, mas hoje aconteceu. Hoje se deu. Fim da invencibilidade do Palmeiras em casa na Libertadores depois de 27 jogos. No Brasileirão, não sabe o que é vencer há 3 rodadas. Sábado a parada é contra o Mengão. E no histórico recente, bom, não preciso nem falar, né? O Flamengo é tetracampeão da América! O Flamengo tem tirado onda aí com o Palmeiras. E o Botafogo, hein? Venceu o Independiente Petrolero da Bolívia. Esse jogo foi no Paraguai, por questões de segurança, né? A Bolívia está vivendo lá um momento de protesto, de instabilidade. O Botafogo foi a 13 pontos, é líder isolado do Grupo E, aí encaminhou a vaga direta aí para as oitavas da Sula. O negócio é o seguinte, se o Caracas não vencer o Racing hoje, o Botafogo já está nas oitavas. Se o Caracas vencer, aí a disputa da primeira colocação do grupo vai ficar para a última rodada, num confronto direto entre Botafogo e Caracas na Venezuela. Mas de todo jeito, né, Botafogo já está garantido, pelo menos no mata-mata, antes das oitavas de final. O Medina recebeu o passe de Vidalba, dividiu com a defesa do Petroleiro, driblou o goleiro Gutierrez e fez o primeiro do Botafogo. Na comemoração, ficou com uma carinha de dor ali, porque durante o lance, aí, levou uma bolada, você sabe onde. Pra você, Medina, toda a minha solidariedade. Mas valeu o sofrimento, né? Tudo pelo gol. No segundo tempo, Ponte cruzou, Joaquim Correa desviou e a bola foi pro Jordan Barreira. O colombiano teve espaço para dominar, escolheu o canto, categoria. Primeiro gol dele no ano, hein? O goleirão Gutierrez ficou chateado. Mal sabia ele que vinha coisa pior pela frente. Joaquim Correa recebeu do Barreira e chutou. A bola bateu no Gutierrez e voltou no zagueiro brasileiro do Petroleiro, o Eduardo, antes de entrar. Mas o árbitro botou lá na conta do goleiro. Gol contra do Gutierrez. 3-0 Botafogo. E vai na minha, hein? Gutierrez evitou uma tragédia. Terminou 3-0, mas podia ter sido muito pior. O Botafogo teve 37 finalizações, gente. 23 na direção do gol. E o Independiente Petroleiro só finalizou 4 vezes no jogo todo, né? Vou mostrar algumas chances do Botafogo pra você ver que o homem pegou pra caramba, apesar do 3-0. Primeiro, Vidalba, cara a cara lá. Velocidade de reação. Agora Alex Telles cobrando essa falta no travessão. Quer mais? 2 defesas do Gutierrez. Primeiro chute do Matheus Ponte, depois esse do Ferrarese. Fez ponte e tudo, olha lá. Fez ponte no chute do Ferrarese. Podia ter feito no chute do Ponte, né? Aí o Cauã Toledo vai acertar a trave, ó. Jogou bem o Cauã Toledo. Vidalba cabeceando. Na pequena área, o homem pegou de novo. E agora um chute do Cauã Toledo, cara a cara, e o Gutierrez pegou também. Foi herói ou não foi? Caramba. Quem não gostou nada dessa quantidade aí de chances perdidas foi o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho. Ouve aí o que ele falou. Com este volume ofensivo nós não podemos fazer só 3 gols. Claro que o adversário também joga e também tem mérito, mas nós temos que ter mais eficácia e mais qualidade na frente, no momento de finalizar. E hoje não tivemos. Criamos 3, tínhamos a obrigação de, pelo que criámos,
porque tínhamos a obrigação de fazer mais. Ainda a Sul-Americana, Vasco foi com o time todo misturado para o Paraguai para enfrentar o Olímpia e perdeu. Aí caiu para a segunda posição, né, do grupo. Por enquanto está se classificando para aquele mata-mata antes das oitavas de final. Vou mostrar os gols para você. Cuesta, Vasco saiu na frente lá em Assunção. Cuesta na pequena área, cabeceou para baixo, Vasco 1-0. Aí o Gamarra empata para o Olímpia num gol parecido, né? Tava tudo certo, o João Vitor deu essa entrada duríssima. Foi expulso direto, olha lá. Depois não adianta se lamentar, né, rapaz? Aí o Sandoval fez 2-1 pro Olímpia. E já no fim do jogo, o Sebastiano Ferreira, inclusive jogou no Vasco, fez 3 Olímpia, 1 Vasco em Assunção. Renato Gaúcho cumpriu ontem o último jogo de suspensão na Sul-Americana por ter deixado de ir lá no primeiro jogo, né, na primeira rodada contra o Barracas Central na Argentina. Aí a entrevista pós-jogo foi o quê? Só uma publicação nas redes sociais. Ele falou que o Vasco soube suportar a pressão, mas que depois da expulsão as coisas ficaram complicadas e aí o Olímpia virou o jogo. Que foi o que a gente viu mesmo, né? Fluminense e Operário, dia 23 de abril. Essa foi a última vez que o Fluminense não tomou gol, gente boa. Depois disso foram 8 jogos, 11 gols sofridos. E sabe quem está livre no mercado? Não sei se o Tricolor vai gostar. Thiago Silva. Porto se despediu hoje do Thiago, está com 41 anos, estava sonhando aí com uma vaguinha na Copa do Mundo, estava na pré-lista. Thiago Silva ainda não falou quais serão os próximos passos da carreira. Vai ter muita gente querendo, hein? Fala, galera do Globo Esporte, eu sou o Amaro, queria ver o gol do Júnior contra a Argentina na Copa de 82. Faltam 21 dias para a Copa do Mundo. Vamos lá, Brasil! Boa sorte! Seja campeão! Zico e Júnior, 2 craques da bola e da vida também. Legal ver esse gol. 3 semanas para a Copa, né? E sabe quem vai estar lá? O Neuer. Ele vai. Tinha se aposentado da seleção da Alemanha, mas voltou atrás e entrou na lista final. Neuer está com 40 anos, foi campeão em 2014, sim, estava no 7-1. Vai jogar a Copa pela 5ª vez, que não cruze o nosso caminho. Meu Deus do céu. Hora da estreia da série Brasileiríssimos no Globo Esporte. A gente vai mostrar nesse primeiro episódio a contribuição do Silva na seleção. Você sabe que esse é o sobrenome mais comum do Brasil, né? José Roberto Gama de Oliveira. É sobre identificação. Sempre quando a nossa torcida está com a gente dá o nosso máximo dentro de campo. É sobre nome. De hoje até sábado é reunião de família aqui no Globo Esporte. Silva, sim, é do meu pai. É do meu avô, do pai do meu pai. Se o Danilo marca, também é gol de um Santos. E das Oliveiras. O Santos é de minha mãe e o Oliveira é de meu pai. Na seleção de hoje e naquelas que foram campeãs do mundo, são vários Silvas, Santos, Oliveiras e afins. E eles também estão aos milhões na torcida verde-amarela, nas grandes árvores genealógicas que aproximam os brasileiros, uns dos outros. Em novembro do ano passado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou pela primeira vez a lista dos sobrenomes mais populares do país. Dos cerca de 200 mil sobrenomes divulgados, Silva lidera os registros, representando 16,76% da população. São cerca de 34 milhões de brasileiros. Vamos conhecer um deles agora, inclusive. Danilo Silva. Seja bem-vindo, meu amigo. Era só mais um Silva? É mais um Silva. Pra trás, quem chega, Danilo! Gol do Brasil! Lateral da seleção nas Copas da Rússia e do Catar. Vai pro 3º Mundial dele, agora jogando na zaga. Orgulho
de representar um país, né, que é o mais vitorioso na história do futebol, mais uma vez. Teve o privilégio de ser confirmado na Copa 49 dias antes de todos os outros 25 convocados. Estava no vestiário, o mister falou, começaram a me perguntar um monte de coisa. Já falei para eles logo que você... Falei, o Danilo tá lá e pronto. Falei, pô, mister, podia ter me avisado agora, pô, meu telefone tá uma loucura. Os Silva, no elenco de hoje, são 8. O Everton, Alexandro, Bremer, Ibanhas, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Neymar e o Danilo. Se este é o sobrenome mais dominante no Brasil, também é o mais comum na atual seleção. O Silva vai ter seus primeiros registros no Brasil em 1612, 1617. Por quê? Porque era já um nome muito conhecido em Portugal. Eu, quando era criança, assim, torcedor, quando eu via alguém com o sobrenome Silva, eu me sentia, assim, mais representado, mais próximo. Quando um Silva faz um gol, são 16% da população brasileira que automaticamente chuta a bola para dentro da rede. Gabriel Martinelli é o nome da emoção. Gabriel Teodoro Martinelli Silva. Luiz Henrique André Rosa da Silva. Sem dúvida, orgulho, né, de ser um Silva, né, minha avó Olindina da Silva, minha mãe Maria Olindina da Silva. Lúcio abraçou a missão de defender o Brasil na conquista do Penta em 2002. Aquele time também tinha o Roberto Carlos, o Dida, o Edilson e o Gilberto Silva. Os Silvas. Antes deles, o Mauro Silva, em 1994. E em 1970, o Everaldo e o Piazza também eram Silvas. Todos campeões mundiais, honrando o sobrenome. Como uma família. Em 2002, o que aconteceu ali, nosso time se formou uma união muito forte. Com a bandeira tá qual fazer com o Flamengo, pela minha rua, assim e tal. 24 anos depois, é hora do Danilo correr em direção ao Hexa. Ele e mais 25 companheiros. Tem aquela música, era só mais um Silva que a estrela não brilha, porque justamente o Silva, ele remete muito à essência do povo brasileiro, do trabalhador, do povo simples, um povo que sorri quando deveria estar chorando, um povo que se ajuda, um povo que sofre junto. É isso, para mim a maior representação do que é ser brasileiro é quando se veste essa capa do sobrenome Silva. Legal, e amanhã e sábado mais 2 episódios das famílias Santos e Oliveira serão contempladas. Já já no Globo Esporte, Neymar ovacionado por argentinos. Coroa, se tivesse, eles faziam, né? Não queriam que o jogo acontecesse, não queriam que a bola rolasse. Embora tenham levado perigo isso que eu ia falar. nos momentos em que a bola rolou. Eu acho que a postura inicial dos Estudiantes foi uma postura até de tentar agredir o Flamengo. Houve uma pressãozinha, houve uma sequência de 5 escanteios, inclusive, a favor dos Estudiantes. O Flamengo teve um primeiro tempo de muito desconforto. Muito desconforto. Não conseguiu encaixar o seu melhor jogo. Foi um primeiro tempo pobre de ideias dos dois lados, pobre tecnicamente. Não foi um bom jogo no primeiro tempo, mas o que me chamou a atenção é que o Estudiantes causou muito desconforto ao Flamengo. O Flamengo não conseguiu jogar, não conseguiu criar nada, né? Não teve jogadas pelos lados do campo. No máximo, uma bola entre os zagueiros para o Bruno Henrique. Inclusive, foi assim o lance mais polêmico da partida. E foi tudo que o Flamengo conseguiu construir no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo houve uma mudança, mesmo sem o Leonardo Jardim fazer alterações de maneira imediata, houve uma mudança também de postura do Flamengo, que conseguiu ter mais a bola, empurrou mais os Estudiantes para trás e foi mais senhor do jogo. No segundo tempo, o Flamengo foi senhor do jogo. E melhorou com as entradas do Paquetá, do Samuel Lino, depois o De La Cruz também entrou, né, o Varela também entrou, mas eu acho que Paquetá e Samuel Lino deram uma qualidade na saída de bola e abertura de campo. Samuel Lino entrou bem no jogo, Paquetá entrou bem no jogo. Aí o Flamengo passou a encontrar quem lá na frente? No segundo tempo. Não foi aquela partida brilhante, mas foi no segundo tempo uma partida muito mais controlada e com agressividade por parte do Flamengo, mereceu vencer por 1-0. Acho que tem uma questão também da física desses Estudiantes. No segundo tempo ele parece cair fisicamente. E além de cair fisicamente, é aquela questão da concentração. Tu concorda com o Éboli quando ele fala que as mudanças melhoram um pouco o Flamengo
E para mim isso aí foi uma falha do Muslera, proteger. E a ajeitada também, né? Oi? Ele ajeita a bola, Exato. né? De costas pro gol, já pensando no chute. Exato. Assim, o Muslera poderia ter abafado, saído para abafar essa jogada. E o Pedro, um atacante que a gente já está cansado de falar, de elogiar. O Carrascal, Exato. O Pedro Acho que tem uma certa dificuldade dentro da área para tomar a decisão certa. Tem. Mas assim, acho que rolou a questão física. Esse foi a chance do segundo gol do Pedro, posição completamente legal. Seria um golaço, né? A questão física, baixou o nível de concentração. A melhora do Flamengo, não foi um jogo brilhante, mas realmente teve um pouco mais de tranquilidade na hora de trabalhar essa bola no terço final e a zaga do Estudiantes cometendo erros que não cometeu no primeiro tempo. Né? Em alguns momentos a gente viu alguns espaços sendo gerados que não aconteceram na primeira etapa. Foi um Estudiantes, na verdade é um Estudiantes, vou falar que foi não, é um Estudiantes que parece saber jogar contra o Flamengo, parece saber complicar sabe o que incomoda, né? a vida do Flamengo, sabe incomodar o Flamengo, né? O primeiro jogo foi 1-1, esses encontros vêm acontecendo de forma recorrente, mas é um Estudiantes que sempre consegue incomodar o Flamengo de alguma forma, seja propondo o jogo ou seja até mesmo amarrando o jogo do Flamengo, dificultando esse trabalho de pé em pé que a gente sabe que o Flamengo tem muita qualidade. Desculpa, Beli. Diga. 4 jogos nas 2 últimas edições de Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória dos Estudiantes e 1 empate, sendo que, né, essa vitória para um lado e para o outro gerou uma disputa de pênaltis. Perfeito. Né? O técnico do Estudiantes, ele falou justamente sobre isso, né? O Estudiantes, eu concordo contigo, Beli, ele arrumou uma maneira de travar a velocidade do Flamengo, de quebrar um pouquinho, né, a troca rápida de passes do Flamengo. O Flamengo não conseguiu encaixar isso no primeiro tempo em momento algum. Então parecia aquele jogo meio que numa marcha mais lenta e que incomoda muito o Flamengo. Roda presa, né? É roda presa. E o Estudiantes é aquela coisa, ele está aqui, estou na roda presa, mas... Né, podendo dar uma escapada. E mais uma ajudinha no argumento da Beli aí. Só em um jogo o Flamengo fez 2 gols, né? E foi 2-1 no Maracanã. Isso. O resto foi 1-0 para lá, 1-0 para cá. E o empate de 1-1 lá no... Agora tem uma coisa que o Flamengo provoca nos adversários, né? Primeiro, passa muito respeito, né? Aquela imposição, quando tem a bola, o adversário fica assim, e aí? Onde é que a gente vai fazer aqui a cobertura? Porque o pessoal ali toca bem a bola, né? Causa muito cansaço ao adversário. E o técnico do Estudiantes falou sobre isso. O Flamengo gera muito estresse na nossa marcação. A gente marcou bem, mas a gente ficou muito estressado. E aí, no segundo tempo, isso aparece. Exato. Esse estresse no segundo tempo, você paga a conta. Você vai permitir um espaço ou outro, os espaços vão aparecer com mais facilidade. Os clubes brasileiros sofrem. Do Flamengo na Copa do Brasil. Falou, pô... Eu perdi alguns anos, 15 anos da minha vida, vendo os caras tocar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso. Mas e aí o Flamengo consegue forçar esse erro também, consegue forçar essa questão física. Pra mim isso ficou muito evidente, principalmente na segunda etapa, metade da segunda etapa pra frente, onde o Flamengo realmente começa a ter mais volume, mais controle da partida. E aí, quando você está fisicamente desgastado, o seu nível de concentração naturalmente também vai cair. Tanto que o Estudiantes do segundo tempo parecia outra equipe. Os buracos que o Estudiantes foi deixando na zaga, eles me surpreenderam, acho que de forma negativa, né? A gente espera, claro, um Flamengo muito dominante, um Flamengo que saiba muito bem trabalhar a bola. E quando você não tem uma equipe para encarar esse Flamengo de peito aberto, você precisa de muita disciplina tática. E no primeiro tempo, o Estudiantes me pareceu ter algo mais próximo dessa disciplina. No segundo tempo, e para mim o lance capital, nem é um lance de gol, é o lance que teria sido um golaço naquele voleio que ele tenta. O zagueiro do Estudiante que está dando condição, ele está 3 metros na frente do Pedro. Ele está quase na linha de fundo. Então a posição era muito legal, ficou na dúvida naquela hora, mas enfim. E essa falha do Muslera, para mim são 2 lances capitais para a gente mostrar algo que a gente já sabe, o poder